uma das maiores dificuldades era mexer no submarino. Peso, né? Porque é um negócio que eu tenho que procurar vazamento, eu tinha que virar ele ao contrário, eu tinha que fazer teste, mergulhar o topo dele na água para ver se não vazava, precisava ver no bico. E assim, isso foi a maior dificuldade, foi achar todos os vazamentos, porque o ar pressurizado ele entra. É um negócio impressionante. Aquele pouquinho de água que entrou no mergulho do mar, vocês não conseguiram simular antes, então? Sim, mas isso não é um problema. Teve uma coisa a mais no mar. Obrigado. Teve uma coisa a mais no mar que a gente não conseguiu simular antes. Mas na piscina, então vamos lá. Quando a gente fez o teste na piscina, eu tinha feito um jeito de acionar os motores, que era por magnetismo. Porque eu não queria furar muito mais o casco, né? Quanto menos furar o casco, menos vazamento. Só que aí não deu certo esse negócio. Entrou água na bobina lá, enfim, não deu certo. Então eu tinha que fazer um outro sistema de acionamento. Uma coisa que entrava água era pela escotilha um pouquinho, gotejava assim um pouquinho porque justamente esse é o desafio de fazer um negócio totalmente vedado. E meio que não dá. Na verdade, nenhum barco é impermeável. Mesmo lógico. Um barco, não um submarino. Um barco que você construir, ele tem que ter uma bomba de porão para bombear a água para fora, porque entra assim. E é normal, não é um problema entrar água. Sim, a osmose até, dependendo do que é o material. Exato. Então, qualquer submarino entra água, isso é uma questão normal. Então, entrar água no nosso submarino não é um problema, não pode entrar muito, tem que entrar um pouquinho. E estava entrando só um pouquinho. Só que depois que eu fiz a modificação do acionamento do motor para mecânico, porque já que a gente não resolveu de maneira... Você não quiser usar nada eletrônico para não ficar sensível, né? Eletrônico não podia, só podia ser coisas não essenciais. Certo? Então, a luz... Iluminação eu fiz eletrônica. Uma fita LED, não sei o quê. Agora, nada essencial pode ser eletrônico, porque se a água entrar um pouquinho, estragar o eletrônico, você morre. Se você precisar que uma válvula seja acionada eletronicamente, você não consegue acionar, você morreu. Enfim, se você está preso num submarino debaixo d'água, você vai morrer em algum momento. Então, tudo tem que ser mecânico ou pneumático ou alguma coisa que... Aí eu fiz o acionamento mecânico, então não podia usar eletrônico. E vedei lá do jeito que deu, eu realmente até hoje fico impressionado como entrou água por ali. E aí durante a água mesmo, quando a gente entrou no mar, quando o Iberê pisava, jorrava um pouquinho pelo cabo. Entendi. E eu acho que foi por dentro do cabo de aço. O cabo de aço, sério? Porque o cabo de aço é um trançado, né? Sim. E aí tem uma capinha assim, uma capinha de borracha, né, por fora. E aí tava tudo muito vedado, eu acho que foi por dentro desse tramado de aço, que tem espaço ali, que deve ter entrado água. Essa é a minha teoria atual, porque quando ele pisava no acelerador, desguichava um pouquinho. Era um pouquinho. E no final, ele operou lá um monte de tempo, ficou 1 hora lá debaixo d'água. Obrigado. E só entrou, sei lá, 2 litros de água, sabe? É realmente muito pequeno, muito pouco vazamento, não comprometeu em nada. Mas o curioso é isso, vazou um pouquinho na escotilha, que a gente já sabia, depois parou de vazar. Engraçado, porque acho que depois que a pressão chega passa de um certo ponto, a borracha dá uma... Entendi. Entendeu? Você tem um ponto que ela vaza e depois ela para de vazar, porque ela dá uma assentada. Uhum. Mas o que vazou foi o acionamento do motor. Pode ser que tenha mais algum outro vazamentozinho. Isso me gerou uma outra pergunta aqui. Eu não sei se você participou dessa parte, mas como que é a interferência do Estado em relação a isso? Tipo, não estou falando que nem anarcocapitalista, não. Estou falando no sentido de, tipo, qualquer um pode fazer isso? Você pode construir um submarino e mergulhar no mar, ou você tem que falar com alguém? Isso foi uma questão que a gente não sabia. A gente até meio que... Assim, em princípio... Você não pode fazer... Se você quiser fazer alguma coisa de verdade que eu quero dizer... Algo para ser operado... Vou fazer um barco que vai funcionar como um barco. O nosso submarino, ele não pode funcionar de maneira autônoma. Eu não posso pegar meu submarino ali na doca, entrar nele e falar, tchau galera, vou dar uma volta. Ele tem que... A gente não fez isso. Poderia criar isso? Poderia. Mas aí é um veículo mesmo. O que a gente fez foi uma coisa que tem que ser operado com uma estrutura. A gente não vai... A gente com mergulhadores. Tá. Para pôr ele no mar precisa de um barco que reboque. Tá.
Assim, daria pra gente tranquilamente usar esse submarino para fazer isso de maneira autônoma? Daria, porque ele não tem nada nele que não seja autônomo. Né? Se ele morasse numa doca lá num cais, ele, né, morando lá ou tivesse um negocinho para deixar, daria para sair de lá e ir. Mas a gente nunca fez assim, a gente nunca tratou esse veículo para ser um veículo pronto. A gente sempre tratou como mais um experimento. Como uma ferramenta, né? É mais como um grande experimento, entendeu? Tá. Agora, então, nesse sentido, a gente não tava... Toda vez que a gente desceu, a gente estava com uma equipe, com mergulhadores, com barco de suporte. Então, é bem mais tranquilo do que se eu fizesse um barco comercial, um barco que eu fosse... Mesmo que não fosse comercial, mas que eu fizesse um barco para eu usar no meu dia a dia, que eu iria... atravessar uma marina, e aí sim você precisa de uma legislação, de um registro, de um monte de coisa que a gente meio que não precisou porque a gente estava num outro esquema.